Tecnologia a gente compra da mais barata, da mais cara, depende do poder daquela empresa. Produto você cria e você define o seu posicionamento de produto no mercado. Mas quem vai fazer com que essa tecnologia se conecte com esse produto, que conecte com o mercado, que faça todo esse processo de conexão para o crescimento e evolução da companhia são as pessoas. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil. Eu sou Michel Mussolin e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram novamente para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. A dinâmica do mercado e a transformação digital de processos, produtos e serviços fizeram com que as empresas de todos os nichos e mercados tivessem que se modernizar. Além desse movimento corporativo, acadêmicos e estudiosos lançaram e relançaram inúmeros conceitos, metodologias, ferramentas para suportar essa transformação corporativa. Porém, o que nós devemos lembrar é que sempre tudo é feito por pessoas. E elas devem ser o centro de nossas decisões, das nossas preocupações. E nesse contexto, a área de RH é fundamental. E o que nós vimos ao longo desse processo? Que esse departamento acabou ficando para trás em muitas empresas, seja na parte tecnológica, seja na parte digital. E para falar sobre a importância do RH estratégico na transformação cultural e digital das organizações, nós temos conosco hoje uma pessoa para lá de especial. Ela é psicóloga organizacional pela PUC de Goiás, tem pós-graduação em análise e diagnóstico organizacional, MBA em estratégia de negócios e varejo, formada também em equipe de alta performance pela Universidade Telefônica em Barcelona, na Espanha, e também em Neurociência do Comportamento pela Universidade PUC do Rio Grande do Sul. Além disso, é mentora e coach executivo pelo Instituto de Neurociência Internacional. Atualmente, ela trabalha como diretora de Gente e Cultura na Tato, uma empresa do Grupo Oi de Customer Experience. Ao longo de sua carreira, ela atuou em empresas multinacionais do mercado de telecom, sejam elas nacionais ou internacionais, e também no varejo. Foi consultora de RH, onde ela colaborou com a transformação do RH estratégico nas empresas e também na capacitação de equipes de alta performance. Além disso, tem como experiência 7 anos de docência como professora na PUC de Goiás, na formação de futuros profissionais para psicologia organizacional do trabalho, serviço social e relações internacionais. Atualmente, tem como maior desafio, em sua função, a transformação do RH estratégico nas metodologias ágeis e na transformação cultural. Mãe de 2 filhas, acredita na família em primeiro lugar, gosta de esporte, é praticante assídua de exercícios físicos e também de meditação. Curte todos os estilos de música e tem uma quedinha maior pelo rock, o qual eu também tenho. E não poderia deixar de citarmos aqui que ela é fã do repertório do Freddie Mercury. Ela acredita no ser humano e na capacidade de mudança e evolução constante nas pessoas, o que está totalmente alinhado com esse nosso podcast. É com extrema alegria e honra que damos as boas-vindas a Uliana Prado. Bem-vindo ao podcast, Uliana. É um prazer tê-la conosco. Olá, Michel. Eu me sinto honrada e muito feliz de participar desse podcast
de participar desse momento com vocês e principalmente de um assunto que é tão importante e que permeou toda a minha carreira, que é falar de gente, falar de cultura, falar de desenvolvimento, falar de evolução organizacional. Me sinto super à vontade, com o convite, com o tema, porque eu acho que é um tema que a gente realmente precisa explorar, precisa falar, e ele tem, e ele está em pauta agora, e numa pauta muito importante, num lugar muito importante dentro das organizações. Até porque, conforme a sua fala inicial, quem faz mudança são as pessoas, né? Não é a tecnologia em si, e sim as pessoas. Muito obrigada. Tenho certeza que para os nossos ouvintes vai ser hoje um banho de saber e de conhecimento, e nós vamos colaborar com o aumento, né, do nível de maturidade do mercado brasileiro, que tem grande potencial, mas que carece, né, de discussões de alto nível, de compartilhamento de conhecimentos, e a gente fica muito feliz que você tenha aceitado essa participação. Vamos lá. Durante a sua carreira, você passou por diversas empresas, né? Seja de telecom ou varejo, e trabalhou nas áreas de RH sempre com um viés estratégico. O que a gente gostaria de saber hoje um pouco, para iniciar esse nosso bate-papo, é o que é para a Oliana o RH estratégico? Okay. Para mim, o RH estratégico é aquele RH que consegue trabalhar já em cima de dados, né? E consegue transformar esses dados em informação que dê insumos para a companhia numa tomada de decisão estratégica. E para o RH fazer isso, inevitavelmente, ele precisa conhecer bem do negócio que ele está inserido. Eu passei por telecom, né? Eu estou novamente telecom, voltei para telecom, passei por varejo, e uma das pós, inclusive, que eu fiz quando eu entrei em varejo, foi realmente conhecer do negócio de varejo, que era um negócio que eu não conhecia, que eu não sabia como funcionava, e eu precisava entender qual que era essa dinâmica, como se tomavam as decisões, o que que era importante, quais eram as necessidades e os impactos desse negócio. Quando o RH se apropria destas informações, né, inevitavelmente ele vai conseguir apoiar e contribuir mais com a organização em tomadas de decisões que são super importantes. Principalmente porque o RH ele trabalha com pessoas dentro de um organismo vivo. Que organismo vivo é esse que eu digo? São as organizações, porque as organizações são feitas de pessoas. Quem toma a decisão, né, quem contribui, quem cria um novo produto dentro daquela organização, quem define uma nova metodologia, um novo modelo de governança, são as pessoas. Então, a gente precisa conhecer bem de gente, saber que a gente está num movimento evolutivo, orgânico, vivo, e a gente precisa conhecer bem do negócio. E trabalhar em cima de dados. Acho que o RH, por muitos anos, trabalhou de forma em cima de dados muito subjetivos, pouco palpáveis, e que não davam tanta segurança para uma decisão dentro das organizações. Se ele quer ser, de fato, RH estratégico, ele precisa trabalhar em cima de dados, em cima de informações seguras, que vão dar para ele a segurança de uma contribuição. E precisa conhecer do negócio. Então, eu entendo que essas duas frentes, na minha visão, são pilares importantíssimos para uma atuação estratégica do RH. Então, ou a gente conhece de mais de um lado ou conhece de mais do outro lado, né? Eu conheço muito de gente, de pessoas de desenvolvimento, mas conheço pouco do negócio e talvez me tangibilizo pouco porque não consigo trabalhar com os dados, né? Não consigo medir, não consigo ter indicadores dentro de RH, e a gente precisa fazer isso, a gente precisa ter, sim, né? A gente precisa saber ler um relatório, a gente precisa saber acompanhar um indicador, a gente precisa saber como eu vou construir um indicador de produtividade dentro da empresa, dentro do próprio RH, e isso é possível. E dessa forma eu consigo contribuir mais para uma decisão mais estratégica das empresas, né?
Se a gente quer contribuir, quer estar no centro dessa decisão, a gente também precisa fazer parte desse centro. Eu preciso estar nesta pauta. Essa não pode ser só uma pauta do comercial, da operação, do financeiro, não. Ela também tem que ser uma pauta do RH. Então, para mim, ficou muito claro nesses anos de carreira à frente, né, de muitas transformações de RH, de empresas, essa necessidade de formar uma equipe que conheça do negócio, que conheça dos subsistemas de RH e que conheça de gente. Acho que, de forma mais resumida, para mim, esses são os pilares mais importantes para uma atuação de um RH mais estratégico dentro das organizações. Concordo plenamente com o que você falou, né? Primeiro, conhecer do negócio, né? O Departamento de Recursos Humanos, ele tem sim um papel importantíssimo na criação do plano de negócios corporativo, e não só simplesmente um contribuidor que vai medir turnover, que vai medir se as pessoas foram capacitadas ou não, que vai falar se o processo de recrutamento e seleção está rápido, mas sim, ele tem que trazer à luz do CEO, dos diretores executivos funcionais, qual é o papel e qual é a ação para a gente fazer com que as pessoas que estejam nos grupos estejam capacitadas para colaborar com aquele objetivo estratégico. E isso, quando a gente conversa com diversos CEOs, presidentes de companhias, atendemos congressos internacionais sobre o tema, a gente vê que o RH ele não participa desse processo decisório. Ele é um coadjuvante, né? Como eu falei, eles acabam falando, qual que é o meu turnover, né? Como que eu melhoro o clima, etc e tal, mas ele não engaja, falando, bom, ok, a minha visão como companhia é chegar lá. Como que eu faço isso? Com as pessoas que eu tenho, qual é a melhor estratégia, né? E isso o RH acaba não sendo envolvido, por não conhecer do negócio, enfim, e por questões até muitas vezes patriarcais das companhias, onde o RH acabou sendo muito estigmatizado como um departamento feminino, né? E eu vejo sim, ainda em 2022, algumas corporações tendo um certo ceticismo com a opinião, né, de pessoas do sexo feminino dentro dos processos decisórios das companhias. E quando a gente vê uma pessoa como você com o sucesso que você tem com o seu expertise e com a sua competência, isso nos dá um exemplo concreto de que é possível sim trabalhar com o RH estratégico. Então os presidentes de companhias que nos ouvem, que acompanham a gente, está aqui um exemplo de sucesso para que vocês possam repensar a forma como vocês fazem o planejamento estratégico das vossas companhias. E o segundo ponto que você comentou, Uli, é sobre transformar dados em informação. E aí eu tenho uma pergunta para você. Nessa função, vamos dizer assim, é necessário ter um viés um pouco mais analítico, né? E o que a gente vê historicamente, não só no Brasil, mas no resto do mundo, é que a área de recursos humanos acabou atraindo talentos com graduações mais em humanas, né? Seja administração, seja psicologia, seja até cursos específicos de gestão de recursos humanos, que nós temos vários hoje em dia. Mas o pessoal de exatas, aquele pessoal que teria esse olhar um pouco mais analítico, de entender uma estatística, um desvio padrão, uma tendência, se afasta muito do RH. E aí começou-se a falar
até no último congresso do Shrimp que nós participamos, sobre a multidisciplinaridade do RH. Então, o RH ser composto por pessoas, não só das competências humanas, mas também das competências exatas, para que possa, sim, trazer, né, a essa luz um pouco mais de forma até didática, o que eu tenho de dados e o que eu consigo transformar de informação desses dados. Como que você vê hoje no mercado, aqui no Brasil, esse movimento? Nós estamos olhando para esse tipo de competência complementar dentro do RH, ou ainda as nossas áreas, né, de capacitação, treinamento, RH, acabam focando muito em profissionais da humanas? Michel, essa pergunta é excelente. Eu adorei essa pergunta. Eu sempre acreditei numa equipe multidisciplinar, né? Eu sempre acreditei que as diferenças se complementam e são essas diferenças que vão fazer, de fato, né, as áreas, as empresas, né, as equipes evoluírem, tá? Enquanto área, enquanto empresa, enquanto equipe. Como é que eu vejo hoje isso no Brasil? Algumas empresas, né, já caíram a ficha, né? Algumas empresas já entenderam que ter um RH estratégico, né, e dar autonomia para que esse RH atue de forma multidisciplinar, né, tendo uma equipe multi-skill, favorece no desenvolvimento e na celeridade dessa transformação cultural da companhia, tá? Essas empresas que já entenderam estão mais abertas. Então, você vê hoje, por exemplo, diretores, né, em cadeiras de RH que vieram de TI, né, que vieram do financeiro, que vieram de marketing. Né? Então, hoje, você vê equipes, né, que por formação, tem outras formações, mas que atuam dentro do RH. Hoje, a minha equipe, por exemplo, eu tenho pessoas de TI, eu não exijo, né, que elas tenham uma formação específica em RH ou em psicologia, que, né, como você falou, sempre a área de humanas e a psicologia sempre foi carro-chefe. Né? Todo mundo que faz, né, eu vou fazer psicologia, vou atuar na área organizacional, vou para o RH. Né? É como se lá fosse espaço realmente só para profissionais da área de humanas. Não que eles não sejam importantes e que essa sensibilidade, né, no momento de você tomar uma decisão também que é voltada para a gente, não seja importante. Ela é importante. Mas ela, por si só, né, não consegue fazer a transformação que a gente precisa, tá? Então, o que eu vejo é que algumas empresas já começaram a entender esse movimento, então abriram, né, essa porta e estão, de fato, ampliando essa visão e trazendo para compor a estrutura de RH, né, pessoas de diversas áreas e que estão trazendo contribuições importantes, principalmente no pilar, né, de análise, para que o RH, de fato, consiga fazer análises mais precisas e consiga contribuir mais e consiga, sim, né, dessa forma, estar presente nas pautas estratégicas importantes da companhia, porque eu só vou me fazer presente nessas pautas e eu só serei ouvida nessas pautas se eu, de fato, conseguir trazer contribuição. Porque se eu não consigo trazer uma contribuição, eu não tenho por que estar ali naquela pauta. Então, algumas empresas entenderam esse caminho. Mas a gente ainda tem, eu acho que esse processo ainda está lento, porque a gente ainda tem muitas empresas que querem transformar o RH, mas que ainda tem uma visão, tá, míope da atuação desse RH e restringe essa atuação especificamente para olhar clima, para olhar campanha, né, e não enxerga necessidade de ampliar, inclusive, e trazer pessoas de outros setores, né, e trazer uma equipe mais multi-skill, uma equipe multidisciplinar. Essas empresas, em algum momento, tá, elas vão entender que essa transformação será necessária,
Porque como você colocou mesmo na sua fala, tecnologia a gente compra, da mais barata, da mais cara, depende do poder daquela empresa. Produto você cria e você define o seu posicionamento de produto no mercado. Mas quem vai fazer, né, com que essa tecnologia se conecte com esse produto, que conecte com o mercado, que faça todo esse processo de conexão para o crescimento e evolução da companhia, são as pessoas, é gente. Por mais que você customize, automatize, né, e torne a sua empresa digital, a rotina você vai conseguir, a tarefa você vai conseguir fazer com que ela fique digital. Porém, a estratégia de decisão, né, a criação, né, a avaliação, a análise mais apurada de qual decisão você vai tomar, isso é do humano. Isso a gente não tira e a gente vai precisar realmente de pessoas, né, com capacidade cognitiva, intelectual, para esse laboro mais mais elaborado, mais intelectualizado, né, mais dedicado, com uma capacidade analítica maior. Então, essas empresas, mais cedo ou mais tarde, se elas querem crescer no mercado, se elas querem se tornar competitivas no mercado, esse processo vai ter que acontecer. Eu ainda entendo que no Brasil isso é lento. Eu concordo com você, o RH ainda é visto, infelizmente, né, como uma área responsável pela folha de pagamento pelo departamento pessoal, e responsável por campanhas e clima. E pouco, né, interessada realmente na mudança, na estratégia e no negócio. Agora, se essa frente não vier, se eu não conseguir trazer uma equipe que tenha esse olhar, vai ser difícil a gente fazer essa transformação no RH. Isso, para mim, é condição. Lembro muitos anos atrás, bom, não tão muitos anos atrás, eu sou jovem, mas somos muito jovens, né? Somos muito jovens, né? Eu lembro quando teve o boom do sistema de gestão da qualidade, a gente tinha um pragmatismo nas organizações em ver o sistema de gestão da qualidade, a certificação ISO 9001, como função do gerente da qualidade. O problema era do gerente da qualidade, não era da organização, né? Aí passam-se anos, as empresas começam a ver que o sistema de gestão da qualidade é a gestão da qualidade corporativa, e qualidade se fala dos processos de negócio, das atividades, das entregas, tudo protegendo o nosso cliente, né? Isso que o sistema de gestão da qualidade faz, ela trabalha com inúmeras ações intra-organizacional, para que a empresa entregue com a maior qualidade possível aos nossos clientes de forma eficaz. Não trabalha com eficiência, mas logicamente a partir do momento que você começa a trabalhar com o olhar de ser eficaz, você vai revisitando seus processos e tornando-os eficientes, porque cada vez mais somos desafiados a fazer mais com menos, né? E nesse sentido, o primeiro gancho aqui para a nossa reflexão é: fazer mais com menos significa processos mais eficientes, mas significa principalmente pessoas melhores qualificadas, né? Muito bem. Aí passam-se alguns anos e agora a gente vê aí a nova onda, que é a transformação digital. E aí, como o ser humano gosta de errar nas mesmas coisas, vê o olhar de que o problema é do gerente de TI. A transformação digital é problema do cara de TI, né? Então, ele quer o melhor software, ele quer o melhor sistema, ele quer o chatbot. Muitas vezes a empresa não sabe nem por que quer o chatbot, mas quer o chatbot, né? E, eu quero a recomendação, por exemplo, se pensa em plataformas de treinamento, quero recomendação de Netflix. Bom, legal, só que o Netflix tem 1 milhão
de objetos para você ver. A sua empresa vai ter 1 milhão de objetos ou vai ter meia dúzia corporativa de compliance que a pessoa precisa fazer? Então não tem o que ela buscar lá, né? Mas enfim, então as pessoas começam a querer a tecnologia, mas sem saber o porquê. Querem porque querem. E aí olha para o gerente de TI e fala, me dá as melhores soluções. Não tem o brain. E de novo, passamos os skills dos profissionais dentro das organizações. Então, novamente aqui temos o caso de que as pessoas devem ser o centro fundamental das mudanças, né? São elas que promovem as mudanças. E o RH tem que ser o protagonista da transformação cultural, de mindset e, consequentemente, mudando as pessoas, mudando a cultura da empresa, o ambiente, a energia, o engajamento. Aí sim, as empresas elas vão conseguir ser mais digitais sem perder a humanidade. Porque à medida que a gente vai automatizando processos, então agora o sistema ele já me dá todo o resultado de quem está entregando, quem não está entregando, legal, mas o que a gente faz com esse dado, né? Que informação que a gente vai extrair desses dados? Ou a gente simplesmente vai descartar as pessoas que não estão entregando e não vão dar para ela uma oportunidade de plano de desenvolvimento individual, né? Uma orientação, um coaching, um mentoring, para entender quais são as dificuldades dela, por que ela não está entregando, enfim. E novamente, então, como são pessoas, depende do RH, né? E aí a gente chega no pós-pandemia, agora com o ambiente híbrido. Então, se já era difícil no tete-a-tete, no dia a dia, com todo mundo no escritório, se esbarrando nos corredores, tomando café junto, fazendo reunião presencial, se já era difícil exercer, né, uma ação estratégica junto às pessoas no mundo físico, né? Eu entendo agora que no mundo virtual ele é um pouco mais desafiador. Eu queria que você nos falasse um pouquinho como que está sendo, né, a gestão de gente, cultura hoje na Tato. Como é que vocês estão operando, se vocês estão presencial, se vocês estão híbrido, enfim. E como é que está sendo, se vocês já implementaram certas mudanças para que vocês não esqueçam das pessoas, né? Eu sei que vocês não esqueceram, mas vocês não esqueçam das pessoas e que elas estejam sendo vistas, né, como protagonistas das mudanças culturais e digitais da sua companhia. Perfeito, Michel. Se você me permite, eu vou responder essa sua pergunta, mas eu queria dar um passinho atrás diante de uma fala sua que eu acho que eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Quando você diz, né, olha, será que a gente vai fazer uma avaliação só pela entrega? Deu resultado, ótimo, não deu resultado, está descartado? Eu tenho uma convicção que a gente precisa aprender a avaliar melhor, né, as nossas equipes e os nossos colaboradores. E aí eu passo por 2 viés. Resultado, ele é importante porque ele sustenta a empresa, né? Empresa nenhuma vive se não for em cima de resultado, até porque ela precisa, né, ser rentável. Então, isso é inquestionável. Então, avaliar resultado faz parte do processo. Mas tem uma parte que eu acho que a gente deixa de olhar e deixa de avaliar, e que eu acho que ela é fundamental, que é quando a gente olha o esforço do colaborador. Porque resultado, existem inúmeras variáveis ao longo do ano, ao longo do mês, que interferem para aquele resultado vir. E tem algumas dessas variáveis que estão realmente na mão do próprio colaborador, né? Que é a vontade de fazer mais, o compromisso, ou até o conhecimento de uma determinada ferramenta, ou até o desenvolvimento sênior de uma determinada habilidade, né? De uma soft skill. Mas a gente avalia pouco o esforço. Quanto de esforço, né, que aquele colaborador está demonstrando para poder aprender mais, para poder
se capacitar melhor, quanto ele está buscando, né, desenvolver uma determinada habilidade, o quanto existe esse esforço, qual é o esforço que ele gere em cima. E muitas vezes a gente não olha para isso, a gente olha para o resultado frio. Então, dentro desse movimento de avaliação, eu acho que a gente ainda precisa evoluir, sabe? Para poder começar a entender o meu colaborador como um todo. E na minha visão, agora entrando um pouco na sua pergunta, eu acho que a pandemia trouxe um desafio enorme para as empresas, principalmente para aquelas que nunca tinham atuado no modelo home office, porque de repente elas se viram obrigadas a ir para esse modelo. E aí algumas, na minha visão, falharam muito na hora de avaliar a produtividade, a entrega desse colaborador que estava trabalhando a partir de um determinado momento, né, virou para home office. Qual foi o esforço que eu consegui enxergar daquele colaborador que começou a trabalhar de casa dentro de um contexto que ele nunca tinha vivido? Olhando um contexto de família, de perda, né, de medo, de uma situação, né, que naquele momento todos estavam vivendo. Muitas empresas que tiveram que reduziram diretamente e fizeram corte em cima de produtividade, ponto final. Qual foi o esforço que eu olhei, né, para aquele colaborador? O quanto ele, por exemplo, teve que mudar a logística da casa dele para poder trabalhar de casa, o quanto ele teve que reorganizar a rotina e os horários da família para ele poder conseguir garantir aquele entregável. E aí eu acho que a gente fala pouco e pensa pouco no esforço. E a gente olha muito só para o resultado. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente avaliar enquanto RH. E isso, para mim, é uma pauta estratégica, porque pode mudar o mindset da empresa e da liderança. Com relação a sua pergunta, Tato, nós já estávamos experimentando um pouco antes da pandemia, o modelo home office. Com a pandemia foi inevitável. A gente hoje eu tenho cerca de 45% de todo o meu público atuando dentro do home office. E tenho um público de staff hoje que trabalha no modelo híbrido, que é um modelo em que 2 vezes por semana eles estão na companhia, 3 vezes por semana eles estão via home office. A gente de fato, ainda está passando por esse modelo todo de transformação, porque no primeiro momento a gente quis dar acesso para as pessoas, então dar acesso foi garantir que elas teriam condições, de trabalhar de forma home office, de uma forma em que eu garantisse a tecnologia, garantisse a internet, garantisse que ela acessaria todos esses sistemas. Eu precisava garantir, inclusive, a capacitação dessas pessoas via online. Então, no primeiro momento, a gente garantiu essa condição do acesso. Tá? No segundo momento, e eu digo que foi segundo mesmo, porque eu acho que a gente teve que fazer algumas escolhas. Hoje a gente já está, com certeza, muito mais evoluído, mas a gente teve que fazer essa escolha. A gente começou a atuar e olhar para a liderança e capacitar essa liderança, preparar essa liderança também para fazer a gestão home office. Porque a nossa liderança também não tinha essa soft skill, não tinha essa habilidade. Como eu vou gerir a distância? Como que eu sei que o meu colaborador do outro lado está sendo produtivo, está logando no horário certo, tá fazendo o que é certo? Como que eu sei que ele está com dificuldade? Como que eu humanizo essa relação sem estar no dia a dia, sem ter o momento do cafezinho, onde as pessoas normalmente trazem uma dor, trazem uma dificuldade. Eu falo que o momento do cafezinho ele é ótimo, porque ele aproxima as pessoas, ele te dá uma condição de você ver como que aquela pessoa está naquele dia. Então, a gente não tinha essa liderança pronta para esse desafio. Então, a gente começou a investir muito nessa liderança, tá? Capacitar para que essa liderança estivesse preparada e pronta para poder fazer essa gestão à distância. E aí, em outro momento, a gente começou a entender que a gente inevitavelmente tinha que mudar algumas coisas dentro da companhia. A nossa linguagem mudou,
né? Então, a gente precisava tratar de outras coisas, porque a gente se viu também no momento, Michel, de entender que tinham famílias que não estavam preparadas para o home office, né? Então, você teve famílias que a convivência exaustiva, o dia todo, né, daquele casal, daquela família naquela logística, também trouxe algumas dificuldades. E até então, a gente tem, né, acho que as organizações tentam separar bem os arquivos, né, o que é privado do colaborador privado, o que não o que é corporativo, então está dentro da organização, mas a gente não pode esquecer que o ser humano ele não é uma caixa de arquivos. Se ele não está bem em casa com a família, ele não vai estar bem no trabalho. Se ele não está bem no trabalho, ele não vai estar bem em casa com a família. A gente precisa entender esse contexto. Então, a Tato, nesse momento, começou a entender mais isso e a gente entendeu que a gente precisava criar algumas alternativas para dar um pouco mais de suporte para os nossos colaboradores. Então, a gente começou a trazer, criamos, né, o vídeo, o TatoCast, e que é um momento onde a gente faz uma escuta das dores dos nossos colaboradores e a gente traz profissionais para poder conversar também com esses colaboradores, né? Que estamos agora já em fase de implantação também de uma área, né, de um programa de saúde e bem-estar dentro da Tato, porque a gente viu essa necessidade, acho que com pós-pandemia, com esse modelo de atuação híbrida. E a Tato, né, passou também nesse processo todo por um rebrand, né, não só de marca, como de posicionamento também. Tanto que o H dentro da nossa marca, ele tem uma representatividade super importante para nós, que é o H de humano, né, que é a gente olhar para as pessoas. No negócio da Tato, as pessoas estão realmente no centro e elas precisam estar no centro. Porque o nosso principal capital, o nosso core é pessoas. Então, eu não tenho como não ter esse olhar. A Tato não tem como não ter. Agora, é um processo que eu não vou te dizer que a Tato está pronta e ela trabalha brilhantemente com o modelo híbrido, né? Porque eu acho que a gente tem que se dar a oportunidade de evoluir. E quando a gente se dá a oportunidade de evoluir, significa dizer que novas coisas surgem todos os dias. Novas dores, novas necessidades surgem todos os dias. E a gente vai trazendo isso para dentro, vai entendendo, vai se adaptando e vai criando e atendendo novos modelos. Então, nós estamos abertos, estamos em evolução, sempre, tá? E entendendo que ser humano é assim. Então, que a gente vai entendendo as nossas necessidades e vamos tratando. Quando eu olho o hoje e olho 2 anos atrás, quando a gente fez esse movimento, tá? Eu vejo que a gente teve uma evolução enorme do ponto de vista de gestão. As pessoas, a nossa liderança está mais preparada, hoje consegue lidar melhor com a gestão à distância, consegue acompanhar, consegue fazer uma gestão humanizada mesmo, né, dentro do modelo home office. Hoje a gente está mais preparado para avaliar essa produtividade e acompanhar, monitorar, trazer reforço, entender onde que a gente pode intervir, onde não há necessidade. Hoje a gente está mais preparado, né, para entender quais são as necessidades que nós temos dos nossos colaboradores. Então, hoje os programas que a gente cria, né, eles são mais assertivos. A gente às vezes vê necessidade de criar um programa mais cirúrgico, às vezes a gente entende que é um programa mais macro, mais de longo prazo. Então, hoje a gente consegue ter esse olhar e a gente já consegue atuar melhor, né? Mas eu digo que o olhar sempre da Tato, sempre foi olhar para a saúde e bem-estar dos nossos colaboradores. E a gente tem o entendimento que tanto o modelo home office, 100%, quanto o modelo híbrido, ele é uma realidade para a gente. A gente não vê mais uma condição da gente retornar 100% para o modelo físico, tá? A gente entende que isso não vai acontecer e que o que a gente precisa agora é cada vez mais evoluir para oferecer para esses nossos colaboradores condições psicoemocionais,
né, de um trabalho home office 100% ou híbrido que seja saudável, produtivo, né, e que eles entendam que independente do modelo que eles estão inseridos, tá, que a gente também entende que esse modelo tem que estar ligado também a uma condição de que eles enxergam que isso também é carreira dentro da Tato. Que não é porque eu estou no home office que eu não estou inserido dentro de um modelo que eu possa construir uma carreira dentro da companhia. Porque é muito mais difícil você cuidar da cultura dentro de um modelo de 100% home office, dentro de um modelo híbrido. É infinitamente mais difícil. Você garantir a cultura da empresa, você garantir o engajamento, você garantir clima, sem a pessoa estar presente no escritório onde ela tem acesso a todo momento, ela é estimulada, né, com a marca, ela é estimulada com a campanha, ela é estimulada no cafezinho, ela é estimulada, né, na squeeze dela, que tem a marquinha do Hzinho, né, então é muito difícil, ela tá num ambiente privado dela, na residência dela, nas condições dela. Então, fazer isso, se fazer presente neste contexto para garantir a cultura é realmente um desafio, e é um desafio que a gente entendeu que ele conforme eu falei, a cada dia. Cada dia a gente evolui um pouquinho mais nesse desafio, a gente vai cada dia mais ficando mais maduro nessa construção, né? E acho que a Tato tem, na minha visão, tem trabalhado com inúmeras ações que ajudam a gente nisso, tá? A gente foi forte para as redes sociais, a gente se comunica super bem com os nossos colaboradores, né, com todos os canais que a gente criou uma persona em que possibilita o colaborador, de onde ele estiver, né, de forma responsiva, resolver todas as situações que ele precisa dentro da companhia. A gente abriu o leque de oportunidades de treinamento, não só de capacitação que fosse com foco no desenvolvimento da tarefa dele, mas que desse muito mais para ele, né? Que fosse além. Então, temas que hoje preocupam ele, a gente trouxe para dentro da companhia, a gente traz a informação, a gente convida, eles participam de campanhas, a gente tem quiz, a gente criou o TatoCast, a gente criou o Tato Podcast também, né? Então, a gente criou inúmeras iniciativas para conseguir chegar nesse colaborador e manter esse relacionamento com ele saudável, apoiando ele nesse processo. Não sei se eu viajei muito na minha resposta, porque eu empolguei e eu sou uma entusiasta desse assunto, então eu me empolgo mesmo. Não, fantástico. O que você comentou tem, assim, total sintonia com o que a gente também acredita e o que a gente vê nos estudos, né, da área de recursos humanos. Porque, só para você ter uma ideia, né, no último congresso que nós participamos esse ano em Orlando, se falou muito do turnover alto, não só dos high potentials, mas o turnover alto em todos os níveis, até os low performers estão achando emprego mais fácil do que os high performers, porque o nível de expectativa dele é mais baixo, né? E o home office, o modelo híbrido, permitiu essa flexibilidade. E aí você tocou um ponto muito importante, porque assim, a longevidade de relacionamento, seja o relacionamento pessoal, seja o relacionamento profissional, o relacionamento sempre se dá entre seres humanos. E para que haja uma longevidade de relacionamento, é preciso conexão. Mas para que a gente tenha conexão, é preciso uma intimidade. E para ter intimidade, é preciso presença. Então, o que acontece? Já no pré-pandemia, apesar de nós estarmos fisicamente nos escritórios, havia, sim, não estou falando de todos os líderes não, tá? Mas, assim, de muitos líderes, essa falta de presença.
aonde, por exemplo, modelos, né, de avaliação de desempenho eram feitos de forma semestral ou anual e não tinha uma cultura, por exemplo, de feedback contínuo, né? O feedback, então assim, a pessoa se reunia com um colaborador, lógico, estava lá no dia a dia, mas assim, para avaliar, para dar um feedback, era 2 vezes por ano. Normalmente o líder não tinha registro das coisas que aconteceram no semestre ou no ano, só via os indicadores frios e falou, ó, se atendeu ou não atendeu, e não orientava, não ajudava. Estou falando isso de uma forma geral. Logicamente, existem líderes que faziam um trabalho muito importante, muito ético, nesse sentido de muita responsabilidade e por ter preparo. Mas a grande maioria, sim. A gente não pode tapar o sol com a peneira, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, né? Então já era difícil ter essa intimidade fisicamente no mesmo espaço. Aí quando a gente vai no pós-pandemia, quando a gente está num ambiente virtual, essa intimidade aí que, né, descambou, vamos dizer assim, né? Não tinha. Então, se a pessoa não tomava o café, não conversava, não orientava, não dava o feedback contínuo para o colaborador, no dia a dia, estando ali a 1 metro, a meio metro da pessoa, quanto mais agora via Teams, via Zoom, via o que você quiser, Google Meet, enfim, cada empresa utiliza uma ferramenta, e consequentemente, lá na ponta, então não tive presença, não gerei intimidade, não promovi a conexão, o meu relacionamento acabou. E então as pessoas acabaram perdendo identidade profissional, porque elas foram pulando. Então, o turnover aumentou 47% numa pesquisa apresentada nos Estados Unidos no pós-pandemia, né, por conta do modelo. E a culpa não é do modelo híbrido, não é do modelo totalmente home office, é dessa falta de presença, né? Essa falta de presença, líder-liderado, né, de senso de pertencimento. E aí, quando você comentou sobre o esforço das pessoas, você tem totalmente razão. Eu digo, né, para as pessoas que trabalham comigo, que na escada do seu crescimento profissional, você precisa de 2 pernas para subir. Você não pode subir com muleta, porque se você sobe com muleta, uma hora ou outra você vai cair, né? Não sei se você já teve alguma torção no pé, quebrou o pé. Eu já, por praticar esporte várias vezes, inevitavelmente, por mais atenção que você preste, quando você está subindo uma escada com muleta, você cai, né? E então você precisa de 2 pernas sólidas. A primeira perna, que eu acho a mais importante, eu chamo de behavior. O behavior é o conjunto de competências, habilidades e atitudes, né? Então, esse é o primeiro mais importante. E o segundo, sim, os resultados, né? Você não pode ter um Maquiavel que entrega tudo e mata todo mundo, tem uma atitude horrível, mas também você não pode ser aquela pessoa que todo mundo ama, o Buda da companhia, mas que não entrega nada. Então, assim, você tem que ter essas 2 pernas. E você falou muito bem que, veja, e aí a gente volta lá na intimidade e volta lá na presença. Quando a gente estava nos escritórios, a gente sempre foi orientado, desde pequeno, a falar, quando você colocar o pé dentro do serviço, né? Falava serviço, você colocou o pé dentro do serviço, esqueça seus problemas pessoais. Esqueça. Ali você é um profissional. Então, nós sempre trabalhamos, né? Nós somos da geração X, a gente sempre trabalhou, a gente ainda chamava de chefe, né? Eu de vez em quando falo chefe, né? A gente tem essa visão de que, veja, ele não tem que ter intimidade comigo. Ele não tem que saber da minha vida pessoal e eu não tenho que trazer a minha vida pessoal para o escritório. Muito bem. Veio a pandemia e a gente trouxe o escritório para dentro da nossa casa. Então, não tem como eu desvincular o meu lado pessoal, porque eu estou aqui fazendo reunião, por mais que eu feche a porta, se eu tenho um filho pequeno, ele não sabe, ele vai entrar. Se eu tenho um cachorro, ele vai latir. Se eu tenho um gato, ele vai pular no meu teclado. Então, assim, obrigatoriamente, o líder começou a ver a intimidade da pessoa, né?
E aí que a gente começou a ter, vamos dizer assim, um choque, né? Porque antes ele não estava preparado e não via necessidade, nunca imaginava uma situação dessa, e agora ele não estava preparado e estava dentro da casa da pessoa. E muitas vezes, como você falou bem, no começo, assim, o esforço, às vezes a pessoa não tinha um escritório, às vezes a pessoa estava trabalhando na sala de jantar, às vezes estava trabalhando no quarto do filho ou da filha, né? E com os ursinhos de pelúcia atrás, né? E aí a gente começou a desenvolver esses fundos de tela, enfim. Tudo foi passado por um processo de engajamento, né? De behavior das pessoas. E realmente, as empresas precisam ver o behavior. O primeiro pé que você põe na escada é o behavior, né? Porque o behavior, salva soft skills, você não desenvolve. A pessoa tem ou não tem, né? A atitude a pessoa tem ou não tem. E mesmo quando a pessoa não tem, ela tem potencial de ter. E aí cabe ao RH estratégico, de entender por que ela não está conseguindo, de estender a mão, de criar um plano de desenvolvimento individual. E aí a liderança tem papel fundamental. Então, o que vocês fizeram lógico, depois de resolver a questão de infraestrutura, acomodou todo mundo, deu condições de trabalho para todo mundo, capacitar a liderança para fazer essa gestão de forma mais humana. É totalmente assertivo e em linha com as melhores práticas mundiais. Porque são essas pessoas que vão ser o sustentáculo das companhias e que vão trabalhar de uma gestão humanizada. Por trás, o RH estratégico, olhando a atuação dos líderes e orientando, né? Porque o líder sempre vai ter um líder, né? Por trás dele. Então, quem no fundo ali, no final da hierarquia é o RH, que vai estar olhando todo mundo, dando aquele amparo para que a liderança consiga fazer essa gestão humanizada. E, consequentemente, né, tendo uma jornada mais humana, mais engajadora, uma cultura que valoriza o ser humano, consequentemente o resultado vai vir. Eu sempre falei também que a jornada é mais importante do que a linha de chegada. Porque se você fica só olhando a linha de chegada, enquanto você não chega, te gera ansiedade, te gera angústia, te gera frustração, te gera raiva. E aí você vai querendo, na sua ânsia de chegar logo, atropelando todo mundo. Não, a jornada, ela é mais importante do que o resultado. Até porque, filosofando um pouquinho aqui, todos nós, a nossa jornada final é desencarnar. Certo? Exatamente, então, certíssimo. toda a nossa jornada terrena é sair da Terra. Então, veja, o que é mais importante? Você correr para chegar no final logo, tá certo? Ou você viver cada dia, né, da sua melhor forma, né, construindo em vez de destruir, né, engajando, aumentando o relacionamento, né, o jargão, construindo pontes. Sim, tem que construir pontes, né, nos relacionamentos, né? Então, e isso como que você faz? Com presença, né? Então, o feedback contínuo, para as empresas que não ainda adotam, a gente recomenda fortemente, né? A gente, na nossa empresa, já usa há muitos anos, né? Até dentro da nossa solução, a gente usa o feedback contínuo. Por quê? O feedback contínuo, para você ter uma ideia, dentro da nossa empresa, a gente, quando foi implementar essa cultura 9 anos atrás, a gente fazia feedback contínuo diário. Diário. Tá? Depois, as pessoas ganharam, foi um choque, foi 1 ano de feedbacks contínuos diários, para as pessoas se conhecerem, realmente se conhecerem. Depois, no segundo ano, a gente passou para semanal, no primeiro semestre, quinzenal no segundo semestre, e no terceiro ano, a gente passou para o feedback formal, contínuo, mensal. Então, mensalmente,
líder e liderado sentam, tem um sistema de acompanhamento, tem os talking points que a gente fala, que é os pontos de conversa, rever sim resultados, mas rever behavior através, né, do diário de desempenho que a gente chama, que é uma funcionalidade importante. Então assim, você precisa estabelecer, o ponto é a relação de intimidade com o seu profissional. Se você fizer isso, o seu turnover vai baixar e consequentemente os seus resultados vão vir, né? É nisso que, então, tudo que você falou, assim, parabéns, muito em linha, parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí, e não é à toa que vocês estão fazendo, né, vamos dizer assim, já fizeram, né, um shift, não só de posicionamento, mas de resultados, de rebrand, de atuação, e a gente vê, conversando até com sua equipe, como eles estão, assim, com os olhos brilhantes em trabalhar, né, com você e nessa empresa. Parabéns mais uma vez, tá bom? Para última perguntinha, antes da gente ir pro nosso round table aqui, a gente conseguiria com certeza falar muito, e você já está convidado ao ano que vem para a gente conversar novamente. Eu acho que tem ainda muitos pontos para a gente conversar, né? Metaverso, Quiet Kit, Quiet Firing, Be Quiet. Ou seja, tem tantos fundamentos, lifelong learning, enfim. Com certeza a gente vai ter oportunidade de conversar novamente, mas só para a gente, como a gente tem públicos de diversos segmentos, você que trabalhou tanto no varejo, né, que é resultado, não que as outras empresas não sejam, mas varejo é ali a venda, né, o tete a tete. E agora, né, numa empresa de telecom, que você tem atendimento também, enfim. Existe um olhar diferente do RH, baseado nas suas experiências, quando se tratam de nichos distintos? Ou, por falarmos de pessoas, deveríamos ter um approach similar? Michel, eu vejo o seguinte, por falar de pessoas e de organizações, né, que têm, no final, um objetivo único, que é se tornar cada vez mais competitiva no mercado, né, evoluir e terem um posicionamento, né, de resultado no mercado, a gente não deveria ter diferenças, tá? O que a gente precisa ter no olhar é avaliar que as necessidades, as dores e o nível de complexidade, né, de cada segmento, ele é único. Então, o que eu preciso ter é saber traduzir que dor e que necessidade é essa para eu poder dosar as minhas decisões enquanto RH. Mas do ponto de vista, olhando, né, por pessoas e trabalhando para as pessoas, para o desenvolvimento das pessoas, e aí eu vou pegar, né, o gancho seu que eu achei brilhante quando você traz a necessidade do feedback, de criar esse relacionamento íntimo, né? Que é, quando a gente fala de relacionamento íntimo, é minimamente eu conhecer melhor o meu colaborador. Essa necessidade, ela existe tanto numa empresa do segmento de telecom, quanto numa empresa do varejo, né? Então, quando eu falo de pessoas, para mim está muito claro, tá? Que ela tem que estar no centro, seja em qualquer empresa, seja na indústria, seja no comércio, seja lá, né, numa empresa de serviços, ela vai estar porque você vai depender desse capital humano, né? Essa pessoa você precisa ter essa relação de intimidade com ela para poder entender quais são as necessidades que ela tem. O que muda para mim são as necessidades do negócio, porque cada negócio tem a sua dor e a sua necessidade muito específica, né? E talvez na hora de você criar o programa, você vai ter que adaptar esses programas para um momento mais específico daquelas pessoas dentro daquelas organizações, né? Então a indústria você vai ter algumas necessidades dentro de um programa específico que você não teria numa empresa de serviço, tá? Mas na minha visão, as empresas que colocam o ser humano como centro
independente do segmento, tá? Qualquer que seja ele, você vai ter que criar essa relação de intimidade, de conhecer bem quais são as ambições, os desejos, as expectativas, as necessidades do seu colaborador. O que vai mudar é se naquele segmento que você tem, você vai conseguir atender ou nem de que forma você consegue atender. Mas, né, pegando o seu exemplo, né, a necessidade de feedback, ela existe para qualquer segmento. Para qualquer um, ela tem que estar presente, né? O como eu vou fazer, aí entra muito do nível de complexidade, né? A a rotina, eu acho que depende do tamanho da companhia, do tamanho das equipes, de como elas estão distribuídas, se está todo mundo em home, se está todo mundo em híbrido, quem está no escritório, que aí você vai tendo aquele olhar um pouco mais para a necessidade específica daquele segmento, tá? Eu trabalhei no segmento de varejo e eu trabalhei numa rede de shopping center. E eu nunca tinha trabalhado numa rede de shopping center. E foi incrível a experiência que eu tive. É incrível, muda muito o perfil das pessoas, tá? Mas eu diria para você que as convicções que eu sempre tive de atuação e do papel do RH dentro das organizações, independente de ser na Tato ou na empresa que eu estava anteriormente, né, que é uma rede de shopping, não mudou. As minhas convicções de que as empresas são feitas de pessoas e que são as pessoas que alavancam essas empresas, né? E que são as pessoas que contribuem, e que são as pessoas que dão vida a esse sistema todo, né? Que essa engrenagem toda só funciona se tem gente envolvida, e que a gente precisa cuidar dessas pessoas e que a gente precisa capacitar essas pessoas, principalmente no nível de Brasil, onde você não acha essa mão de obra qualificada no mercado, em qualquer segmento, tá? A gente tem esse gap, então, e que a empresa tem que estar predisposta a isso, né? A desenvolver, a ensinar, né? A criar esse relacionamento de intimidade. Então, isso para mim acontecia lá e acontece aqui. Tá? Então, a minha visão é muito clara com relação a isso. Eu acho que não muda. Por isso que eu acho que o RH é uma das áreas que consegue, na minha visão, atuar se ele tem um mindset, tá? De um RH estratégico, se ele conhece bem qual é o seu papel, tá? Nas pautas da companhia, se ele, de fato, né, é protagonista, dentro da organização, junto com os outros organismos vivos que a gente tem, né, das outras áreas, outros sistemas, se ele tem essa clareza, ele consegue atuar em qualquer RH de qualquer empresa. O que ele vai ter que fazer é conhecer daquele negócio. Então, ele tem que fazer uma imersão para conhecer daquele negócio, para ele conseguir apoiar melhor e de forma mais assertiva, mais segura e mais célere. Obrigado, Uli, pela explicação. Olha, como eu te falei, a gente poderia aqui conversar muito tempo. Com certeza vamos continuar conversando fora do podcast, né? E no ano que vem, né, já está convidada aqui, vamos voltar com mais um episódio com você. E normalmente nas nossas entrevistas, a gente termina o episódio com 3 perguntas, tá? Então, primeira pergunta qual foi aquele seu momento da sua carreira, aquele seu momento positivo, de conquista, que você lembra com mais afeto, mais carinho? Olha, são tantos momentos, mas eu vou tentar trazer um momento aqui para você, tá? Foi quando eu consegui, de fato, trazer para uma companhia que eu estava, né, eu ainda era gerente, e eu consegui, né, trazer para essa companhia, pela primeira vez, um movimento
de mudança, de transformação cultural voltada para uma empresa que era muito individualista, e a gente fez um movimento fantástico dentro da empresa, principalmente com a liderança de mudança de mindset, onde essa empresa, né, mudou completamente, que a gente conseguiu entrar, inclusive, no ranking das melhores empresas para se trabalhar, né, e a maior nota que a gente teve foi realmente na evolução da liderança, e foi através de um projeto e um programa de treinamento e desenvolvimento. Isso para mim foi fantástico. Onde caracterizou na minha carreira que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, e só confirmou naquilo que eu tenho como convicção, que é acreditar na capacidade de transformação e de evolução das pessoas. Momento, a gente nunca fala de falha ou de erro, a gente fala um momento de maior aprendizado. Aquele momento que você olha e fala, vixe, né? O que eu fiz? Mas que te levou, né, para uma mudança, né, de atuação, uma evolução dentro do seu caminho profissional. Por incrível que pareça, não foi nem dentro do RH. Na minha trajetória de carreira, Michel, um dado momento da minha carreira, eu saí da área de RH e fui para a área de negócios, né? E fui atuar como gerente de negócios de uma grande companhia e de telecom também. E fui ser líder de uma operação gigantesca, né? De um negócio que eu ainda não conhecia muito. E ali eu tomei uma decisão que eu falei, caramba, não a decisão de ter ido para a área de negócio, mas uma decisão que eu tomei enquanto cadeira de negócios, tá? Ali foi uma decisão que eu falei, meu Deus, e agora? Quais serão as consequências disso? Eu tinha pouco conhecimento ainda do negócio, dos impactos da minha decisão, e uma decisão que envolvia um cliente, e eu precisava tomar uma decisão muito rápida. Fiz, acho que uma consulta rasa, né? Por isso que eu falo que é tão importante a gente analisar bem, ter dados e ter informações seguras em mãos para tomar uma decisão. Eu fiz uma consulta rasa e tomei uma decisão e trouxe o impacto, né? Que depois eu consegui reverter, mas trouxe um impacto para a companhia, trouxe uma consequência, né? Eu consegui reverter depois, foi um aprendizado incrível para mim, né? Porque a gente aprende muito com os erros, e eu não tenho problema nenhum de falar, né, de erros, porque eu sou ser humano, e eu não tenho nenhum compromisso de acertar sempre e de tomar sempre as melhores decisões. E eu acho que esse foi o meu maior aprendizado, que eu entendi neste momento qual foi a minha falha, e eu entendi também que eu não tinha ali nenhuma obrigação de ser perfeita. Então, né, e de entender que todo ser humano, que todo profissional tem as suas vulnerabilidades. O que a gente precisa fazer é reconhecer as nossas vulnerabilidades, e entender e administrá-las. Então, esse foi o maior aprendizado que eu tive, né, com esse erro, na verdade, com essa falha. Porque, assim, só erra quem faz, né? E somos seres humanos, não somos perfeitos, estamos em evolução. O problema não é errar, é persistir no mesmo erro, né? Então, quando a gente erra em algo, seja no trabalho, seja na vida pessoal, temos que ter a grandeza de olhar para dentro, né? Entender quais foram os pontos que nos levaram àquela ação equivocada e seguir, bora, melhorar, levar isso como lição aprendida e seguir em frente, porque com certeza fizemos o nosso melhor dentro do nosso nível de conhecimento daquele momento, né? Ninguém acorda falando, hoje eu vou errar, hoje eu quero impactar a organização. Não, né? A gente falha porque nós estamos num momento, num contexto de evolução, e naquele momento a gente deu o nosso melhor, não foi o suficiente, ok, vamos aprender e vamos evoluir, né? Exatamente isso. E, para finalizar, como você define o seu propósito de vida pessoal e o seu propósito de vida profissional?
Meu propósito de vida pessoal está muito ligado àquilo que é mais importante na minha vida, tá? Que é família. E quando eu falo de família, eu falo de impactar não só a minha família, mas de impactar todas as pessoas que estão à minha volta, tá, Michel? Eu tenho um propósito de ser muito acessível às pessoas e de conseguir contribuir muito com o desenvolvimento de todas as pessoas que estão à minha volta, né? Eu falo primeiro família porque, para mim, esse é um vínculo fantástico, né? É muito gostoso quando você tem esse vínculo que te faz tão bem. E a minha família me faz muito bem. Né? Eu tenho pais vivos e eu convivo super bem com eles. Eu tenho irmãs, eu tenho irmão, eu tenho filho, filhas, né? Tenho um esposo. E para mim esse núcleo tem uma importância muito grande na minha vida. E através dessa relação que eu tenho com a minha família, é a relação que eu tento manter de como eu posso impactar também, né, as pessoas que estão à minha volta, né, o que a Uliana pode dar, que ela tem de melhor para poder contribuir com as pessoas que estão à minha volta. No cunho profissional, enquanto missão, eu tenho aí a missão, né, de ser uma profissional de RH que deixa um legado muito forte para a minha área, né? Sendo referência realmente como uma pessoa que acredita no indivíduo, que acredita nas organizações, né? Que acredita que essa combinação pode dar muito certo. Então, fazer aquilo, né? Focar para fazer o certo e olhar essa jornada do que é fazer o certo, mesmo sabendo que em algum momento vão haver falhas. Então, o erro, para mim, ele é um processo. Então, quero ser realmente uma profissional que traga aí essa oportunidade de transformação para a área. E, sobretudo, Michel, eu tenho um desejo muito forte de carreira, de futuro, que não é para agora, tá? Que é realmente conseguir capacitar, né, e apoiar mulheres, né, e homens né, na formação para uma cadeira de RH, tá? Então, o meu papel como coach, ele tem um papel muito definido, que é como eu posso apoiar esses profissionais de RH para que eles sejam profissionais mais qualificados para posições de um RH mais estratégico. Esse é o meu principal objetivo. Tenho só que agradecer a sua participação no nosso episódio de hoje. Realmente foi um episódio de muito aprendizado para todos nós. Ver você falar, olhar nos seus olhos mesmo aqui da forma virtual, a gente tem aí a convicção que você realmente é uma pessoa que faz a diferença não só no seu cunho familiar, mas também profissional, porque você é uma pessoa humana. Então, continue com essa caminhada, fazendo a diferença para as pessoas, né? Não fazendo diferenciação, mas fazendo diferença na vida das pessoas, com esse olhar espiritualizado, tá? De ser humano, que com certeza você não só vai contribuir para o sucesso da empresa que você está hoje, a Tato, mas também em tudo que você fizer na sua vida. A gente precisa de pessoas como você hoje no mercado, carece muito, a gente navega, tem contato com muitas companhias, Brasil, fora do Brasil, e cada vez mais a gente vê um mundo pós-moderno focado no dinheiro, focado só na entrega, focado no ter, né? E esquece que por trás de tudo tem o ser, tem as pessoas, e a gente precisa sim que o RH, que as áreas de T&D, elas tenham um olhar humano, elas se incomodem com o ser humano ser tratado apenas como um objeto de entrega e ajudem eles a se desenvolver. E com certeza a Tato está em excelentes mãos,
Parabéns por ser aí essa pessoa humana, acolhedora, engajadora e que motiva a todos nós a ter certeza que o nosso país ainda tem jeito. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Michel. Fico muito feliz e estou muito feliz por poder contribuir, por poder participar. E me coloco totalmente à disposição, né, para o que vocês precisarem para um novo momento. Agradeço mesmo. Muito obrigado, Uli. Muito obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe seu review, eu adoro lê-los, adoro respondê-los, mandem no LinkedIn, no inbox, para quem tem o meu telefone, mande no meu telefone, coloquem no YouTube, enfim. Sintam-se à vontade em colaborar e participar dessa jornada de aprendizado conosco. Até o próximo episódio, fiquem com Deus, abraços digitais.